Você é aquela mulher que, quando você tá nervosa, quando tá ansiosa, descarrega as suas emoções nos alimentos? Doce, delivery, enfim. Se você é uma dessas mulheres, você precisa assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu vou explicar pra você por que isso acontece e como você pode controlar tudo isso. Fica comigo. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você, se você puder curtir aqui pra me ajudar e se inscrever no canal. Se não, não tem problema, assista o vídeo até no final e se fizer sentido pra você, aí você deixa aquele like pra ajudar o nosso canal e aproveita pra se inscrever também, tá bom? Então vamos lá, ó. Pessoal, é muito comum, sabe aquele dia difícil, aquele dia corrido, aquele dia cheio de problema no trabalho, com seu relacionamento, enfim, a gente tem problema todo dia, não é verdade? Todos os dias nós temos problemas. E a mulher? A mulher, ela tem um agravante, alguns agravantes comparados a nós homens, né? Quer um exemplo? Primeira coisa, o que diferencia o homem da mulher? Principalmente a questão hormonal. Vocês têm oscilações hormonais ao longo do mês. Vocês têm oscilações hormonais ao longo da vida inteira. Então, por exemplo, os hormônios que regem você, mulher, estradiol, progesterona principalmente. O que acontece quando você está perto da sua menstruação, por exemplo? Os seus níveis hormonais estão lá embaixo. E quando você está no meio do ciclo, por exemplo, lá pelo 14º, 15º dia do seu ciclo, os seus hormônios estão lá em cima. E o que isso tem a ver com compulsões ou descarregar essas emoções nos alimentos? E por que, quando a gente vai descarregar alguma coisa nos alimentos, as nossas emoções, nós escolhemos principalmente os doces ou alguma outra coisa muito gordurosa? Vou explicar tudo isso aqui para vocês no vídeo. Então, vai acompanhando o raciocínio. Presta atenção aqui em mim. Primeira coisa, por que na mulher essas oscilações hormonais agravam essa compulsão? Agravam essa corrida para um doce, por exemplo? Quando você está lá no meio do seu ciclo, lá pelo 14º dia, como é que você sabe se você está no meio do seu ciclo? É muito simples, gente. Se você ainda menstrua, geralmente os ciclos são 28 dias. O que você faz? Menstruou, é o seu primeiro dia. Conta por volta de 14º dia, 15º dia, você vai estar no meio do seu ciclo onde os níveis estão lá em cima de estradiol e progesterona. O que acontece quando você está com esses níveis mais altos? Não é nessa fase que você tem compulsão por doce. Fica vendo. Nessa fase é o ambiente metabólico mais propício para você procriar. O que acontece no meio desse ciclo? Todos os hormônios estão favoráveis para uma fecundação eficiente. Inclusive, testosterona está lá em cima no meio do seu ciclo. A testosterona lá em cima aumenta a libido, aumenta a procura pelo parceiro. Isso é natural, isso é comum. Agora, o que acontece se você não teve uma fecundação? Se você não teve uma fecundação, os seus níveis vão começar a cair de hormônios. Até que chega um ponto de eles estarem lá embaixo, no mínimo, e você menstrua. Um pouquinho antes de descer a sua menstruação, existe a famosa TPM, né? A tensão pré-menstrual. O que acontece nessa fase em que os seus níveis hormonais estão lá embaixo? Quando os seus níveis hormonais estão lá embaixo, o seu cérebro ele começa a ter mais disparos de dopamina. Por quê? Para você continuar sendo ativa, né? Para você continuar tendo as suas atividades e tudo mais. Só que, quando tem esses disparos dopaminérgicos, para compensar tudo isso, se você quer saber mais sobre dopamina, ó, clique nesse vídeo aqui em cima aqui que eu vou falar tudo para você sobre dopamina. Clica nesse vídeo, assista, depois volta aqui. Quando você está com esses disparos, esses descompassos ali de liberações dopaminérgicas, você sim fica com uma procura maior por determinados alimentos. Quais alimentos são esses? Alimentos com alta densidade calórica. Quais, por exemplo? Doces, produtos gordurosos. A maioria das mulheres, a grande maioria, aposto que você é uma delas, tem preferências por doces. Por quê? Tem muita caloria em uma quantidade pequenininha de produto. São alimentos altamente calóricos, ricos em gordura e ricos em açúcar. Então, naquele vídeo que eu indiquei para você, eu explico o porquê nós temos essa procura por esse tipo de alimento. Nesse vídeo,
Eu quero que você saiba apenas que são esses produtos, esses alimentos que você vai procurar, tá? Principalmente doces, né? Eu tenho pacientes, tenho alunos que também falam assim: Bruno, eu não gosto muito de doce, eu gosto de coisa mais salgada. Qual alimento salgado? Eu gosto de uma coxinha. Eu fico com vontade de comer uma pizza. Aí a pizza tem queijos gordurosos, a coxinha é frita. Ou seja, você está procurando gordura. Então, também são alimentos com alta densidade calórica. Você está entendendo para que caminho que você está indo quando você está ansiosa? Quando você está com esse estresse? São esses alimentos que você vai procurar. Por quê? Porque esses alimentos, quando você tem esses disparos de dopamina, você os procura, e quando você os consome, você tem liberações de serotonina, que é o segundo neurotransmissor, só que ele é mais reconfortante. Ele causa uma sensação de ter conquistado o que você queria ter buscado. Então é como se fosse, sim, um ganho, uma recompensa que você acaba de conseguir. E o que causa tudo isso? Causa sensações boas e logo em seguida sensações de frustração. E começa o ciclo tudo de novo. E sabe quais são os alimentos mais perigosos? Vamos colocar perigosos entre aspas, tá? Perigosos no sentido de atrapalhar a sua dieta. Sabe quais são os alimentos mais perigosos nessa busca dessa serotonina? Gente, são alimentos que causam essa nostalgia, sabe? Você lembra o passado? Eu vou mostrar para vocês os meus aqui, ó. Vou deixar aqui na tela aqui alguns dos meus doces, né, que eu me lembro da minha infância. Então, quando nós vemos esses alimentos, já dá aquele disparo, já dá aquela nostalgia e a gente procura e a gente acaba consumindo, mesmo sem fome. E agora a gente tem que desvendar uma outra coisa aqui, ó. Porque isso esses disparos dopaminérgicos é uma coisa muito difícil de você controlar quando você tem esses disparos, quando você está muito ansiosa, quando você está com muita tensão, para controlar essa busca por esses alimentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está até sem fome. Qual que é a diferença dessa fome física e dessa fome emocional? Qual que é a diferença desses dois? A fome física é realmente uma reação do seu organismo, do seu corpo, para você buscar essa comida para você sobreviver. Um exemplo, tudo que nós temos de disparos assim para a gente poder buscar alguma coisa para a gente sobreviver são os hormônios. Quando você está com fome mesmo, o que acontece? Primeiro que você está sem comida no seu estômago. Sem comida no seu estômago, o seu estômago libera um hormônio chamado grelina. Esse hormônio, quando chega no cérebro, causa sintomas de fome e faz você procurar comida para você encher o estômago. Quando você está com fome, o seu intestino também está vazio. O seu intestino vazio, ele não está mandando alguns hormônios para o seu cérebro para dizer que está cheio. Então te dá fome. Um exemplo de 3 hormônios, PYY, CCK e GLP-1. Ele deixa de produzir esses hormônios que sinalizam ao cérebro que você está saciada. Então, se ele não está produzindo esses 3 hormônios, ele vai te dar a sensação de fome ou também aguçar esse sinal da grelina. Mais um hormônio, a leptina. A leptina é produzida no seu tecido adiposo, na sua gordura mesmo, né? Quando você está muito tempo sem comer, essa gordura vai começando a ser queimada, né? Ser oxidada, e essa quantidade de leptina que é produzida no tecido adiposo, ela começa a cair. Só que a leptina é um hormônio que causa a sensação de saciedade. Se ela está sendo diminuída, vai te dar mais fome, tá? Então, meninas, isso tudo é uma resposta física, fisiológica para fome. Isso é fome. Agora, e a fome emocional? Você pode estar até com o seu estômago cheio, mas às vezes você está muito nervosa, você está muito ansiosa e chega na sua casa, o que você vai fazer? Vai descontar tudo na comida, mesmo estando sem fome. Só que entenda uma coisa, quando você está com fome fisiológica, uma fome física mesmo, e ainda por cima ansiosa, gente, o estrago é tremendo. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essa fome emotiva, essa fome emocional, certo? Já expliquei para vocês o que causa essa fome emocional. Agora vamos explicar como que você pode controlar tudo isso, né? Gente, primeiro,
Como que a gente controla esses disparos, né? Diminuir o máximo possível essas chances de você ter essa compulsão, esse desconto, essa busca por esses alimentos quando você está nervosa. O que você vai fazer? Número 1 é não ter esses alimentos na sua casa. Óbvio que se você não tiver, as chances de você ter que pegar o celular, pedir, até às vezes já até passou a tua fome, né? Até a tua vontade de comer. Agora, olha só o seu cérebro trabalhando contra você ou a favor da sua fome emocional. Se você sabe que você tem uma barra de chocolate na sua casa, guardadinha, logo que você sai do seu trabalho, se o seu trabalho foi o que te estressou naquele dia, antes de você sair do seu trabalho, o seu cérebro já está disparando dopamina. Olha só, no caminho da sua casa, você já está lá bombando dopamina na sua cabeça. Quando você chega na sua casa, minha amiga, ó, uma barra de chocolate é pouco. Esses alimentos você não pode ter em casa, tá? Para prevenção. Essa foi a dica número 1. Dica número 2, mas tão importante quanto, tá, meninas? É uma qualidade de sono boa. Se você tá tendo um sono de má qualidade por muito tempo, o que está acontecendo com o seu cérebro? O seu cérebro está tendo uma bagunça no seu núcleo pré-frontal, que é a região do seu cérebro responsável por tomadas de decisões. Dessa forma, as liberações de dopamina, as ligações sinápticas dessa região do seu cérebro ficam completamente comprometidas. E o sono é um dos principais, se não o principal, a causa mais comum de desregulação dessa liberação de dopamina na nossa cabeça. Isso não só na mulher, é no homem também. Então, para isso, você precisa arrumar o seu sono o quanto antes. Qual que é a quantidade ideal de sono? Gente, a quantidade de sono para um adulto, em torno de 7 a 9 horas de sono, tá? Sono, tá bom? Então, não é aquele sono leve, não. É aquele sono de qualidade mesmo. Então, para isso, ó, algumas dicas bem básicas aqui para você ter um sono de qualidade. Primeiro, estimulantes, café, por exemplo, que tem cafeína, energéticos e tudo mais, gente, até no máximo 1h da tarde. Até no máximo 1h da tarde. A cafeína tem um tempo de meia-vida de 6 a 8 horas. Então, se você tomar o café muito tarde, esse energético, essa substância, esse estimulante vai estar estimulando o seu sistema nervoso central até para dormir. Aí você vai falar para mim, Bruno, mas eu tomo café e durmo. Sim, eu fazia isso também quando eu não sabia o que acontecia com a cafeína, que é um estimulante. É um baita, ó, dos estimulantes que são vendidos, né, comercialmente, é o que mais estimula o seu sistema nervoso central, é a cafeína. Eu também falava isso quando eu não tinha essa noção, porque sim, eu tomava 2 expressos antes de dormir, e sim, eu conseguia dormir tranquilamente e acordava no outro dia tranquilo. Mas sabe o que acontecia? Com o tempo, eu comecei assim a ter perdas de memórias curtas, né? Por exemplo, eu estudava e logo depois eu já esquecia, eu esquecia das coisas com muita facilidade, eu tinha péssimas escolhas para comer, tudo eu beliscava, ficava pensando, gente, mas eu durmo 7 horas por noite, o que está acontecendo? Conforme eu fui estudando, eu fui entendendo que não, você pode até dormir, só que você não atinge o sono profundo, porque você está com uma estimulação excessiva do seu sistema nervoso central antes de você dormir. Isso prejudica completamente o seu dia seguinte, o seu amanhã. Nós vamos fazer um vídeo só falando sobre sono para vocês, tá bom? E eu quero que você me conte aqui nos comentários. Você tem problema com sono? Você tem problema com comidas afetivas? Você tem problema com descontar a sua emoção na sua alimentação? Comenta aqui pra mim e fala pra mim o que é mais. Por exemplo, quando eu desconto nas minhas emoções, eu costumo comer tal coisa. Eu adoro saber isso de vocês, tá? Eu sou muito curioso, eu adoro descobrir o que vocês pensam, tá bom? Então, o sono é primordial. Então, para um sono primordial, estimulantes até no máximo 1h da tarde. Inclusive, pré-treinos. Pré-treinos, principalmente, gente, se você faz um treinamento de musculação à noite, Deus que me livre, não tome pré-treino esse horário. Existem pré-treinos sem cafeína. São esses que você tem que usar, tá? Outra coisa para um sono de melhor qualidade, gente, vai chegando lá pelas 7 da noite, por aí,
troque todas as suas luzes da sua casa, essas luzes frias, troque todas elas por luz quente, LED amarelo, tá? Luzes indiretas, troque tudo isso para você ir começando a desacelerar. Isso é natural, tá? Então você tem que ir fazendo isso para você ir tendo um sono mais adequado, sono mais gostoso. Outra dica para você ter um sono de boa qualidade é chás. Um chá de camomila antes de dormir, um chá de mulungu, um chá de passiflora vai te ajudar bastante, tá bom? Meninas, essas duas dicas vai mudar a sua vida e você vai conseguir mudar muita coisa nessa sua compulsão, nessa sua vontade de comer as coisas. A terceira e última dica: treino. Treine todos os dias. Treine todos os dias para gastar toda essa dopamina e essa energia que você tem. Certo? Meninas, é isso. O que você achou do vídeo? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Para você saber mais sobre isso, eu tenho um curso que eu falo tudo isso nos mínimos detalhes, chamado FEM 35. Tá aqui embaixo, é só se inscrever, tá bom? Ó, um grande beijo no coração de todas vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.